fazer isso, mas a gente faz. O que é isso? Então preste bem atenção para você entender como isso funciona, tá? Enquanto nós não estivermos conscientes, lembram? O que é ser consciente? Separar pensamento de consciência. Enquanto nós não tivermos consciência do nosso pensamento, e quando eu falo em pensamento, eu falo pensamentos e emoções, porque as emoções nascem do pensamento. Então, enquanto nós não estivermos conscientes, enquanto nós não vivermos num estado de presença, todas as dores emocionais que nós experimentamos no dia a dia, elas deixam para trás resíduos de dor que continuam a viver em nós. Essa dor que a gente sofre no dia a dia, por conta dos ressentimentos, por conta das coisas que acontecem com a gente, que a gente não está preparado a lidar, essa dor, ela deixa vestígios em nós. E esses vestígios de dor se juntam ao sofrimento do passado que já está em nós. E esses vestígios de dor vão se alojando em nosso corpo, em nossa mente. Esse sofrimento passado, ao qual o sofrimento de hoje se junta, ele inclui também o sofrimento que nós vivemos quando nós éramos crianças, causado justamente pela inconsciência do mundo no qual nós vivemos. Vou dar um exemplo, para isso ficar mais claro. Imagine que uma criança passe por um grande sofrimento, que pode ser uma humilhação, que pode ser um abuso, uma violência, mas uma criança que passe por um grande sofrimento. 5 anos depois, essa situação, esse sofrimento passou. A criança está bem, passou. Mas todo esse sofrimento do passado, ele deixou resíduos de dor nela. E esses resíduos de dor estão acumulados no corpo dela. Então, todo esse sofrimento acumulado é um campo de energia negativa que se instala em nosso corpo e na nossa mente. Se você pensar nesse campo de energia negativa como sendo uma entidade, uma espécie de parasita invisível, com vida própria, vivendo dentro de você, você tem mais ou menos uma noção quase real do que eu estou falando. Então, essa entidade, esse parasita que vive em nós, é o corpo de dor. E todos nós temos um vivendo em nós. Como esse corpo de dor age em nós? Ele pode estar, geralmente está, em um de 2 estágios. Ou ele está dormente ou ativo. Em algumas pessoas, o corpo de dor pode ficar inativo. Ou dormente, como se diz. Ele está dormindo, está inativo. E ele pode ficar assim 90% do tempo. Em outras pessoas, como alguém profundamente infeliz, alguém que tem aquela energia pesada, a pessoa que sofre muito, a pessoa que vive reclamando, que sempre está de mau humor, o corpo de dor pode permanecer 100% do tempo ativo. Eu conheci pessoas assim. E isso é incrível. Tem pessoas que passam a vida inteira totalmente dominados pelo corpo de dor. E tem outras que o corpo de dor só acorda em situações específicas. Em situações que
alguém fala alguma coisa, você está no trânsito, por exemplo, quem nunca viu alguém ficar meio louco, meio doido no trânsito, começa a gritar, começa a brigar, ou mesmo em conflitos com familiares, muitas vezes com filho, ou com a própria esposa ou marido. Então, é uma situação, uma circunstância onde que a violência da pessoa é totalmente desproporcional ao evento. Às vezes é uma coisinha de nada, mas a pessoa transforma isso numa coisa extraordinária, numa coisa grandiosa. Por quê? Porque é o corpo de dor que despertou. E muitas pessoas, esse corpo de dor se volta para dentro. A pessoa não explode, a pessoa não grita, a pessoa não se torna agressiva, a pessoa não se torna mal-humorada, mas o corpo de dor, ele se volta para dentro. Aí ele cria culpa, cria ressentimento, cria remorso, cria tristeza profunda, muitas vezes cria depressão, que ao invés de explodir para fora, o corpo de dor, ele se volta para dentro. Isso faz sentido para vocês? Deixa até ouvir os comentários aqui. Vocês conseguem perceber isso como algo presente no dia a dia? E como é que o corpo de dor se manifesta? A manifestação do corpo de dor varia muito de uma pessoa para outra. A manifestação ela não é igual em todo mundo. Em algumas pessoas, ele é uma coisa irritante, é uma coisa que incomoda, que perturba, que enche o saco, como se diz, mas é inofensivo. Não agride, não se torna algo violento. A pessoa se fecha, a pessoa chora, a pessoa se tranca no quarto, a pessoa fica deprimida, mas em outras acontece o contrário. O corpo de dor é extremamente violento, extremamente agressivo. A pessoa se torna descontrolada, a pessoa se torna perigosa. Eu lembro que uma vez tinha um cara, acho que era no Rio de Janeiro, um homem que era casado com uma juíza, e ele matou a juíza a facada na frente dos filhos deles. E aí, casualmente, acho que eu estava no Brasil e eu vi o noticiário, e eles fizeram uma entrevista com esse casal, com os amigos desse casal. E as pessoas diziam assim: eu não entendo como ele pôde fazer isso. Não tinha nenhum indício de que ele era tão violento. Mas essa violência, muitas vezes, é o corpo de dor que desperta. E nem sempre a pessoa acaba assassinando uma outra pessoa, mas o estrago muitas vezes é grande. A pessoa ela se torna extremamente descontrolada e perigosa. Às vezes a gente bota a vida fora por causa de um lance desses. Muitas doenças, acidentes, crimes, e até mesmo, crimes eu já falei, até mesmo suicídios, acontecem quando a pessoa está totalmente dominada pelo corpo de dor. Olha que interessante isso. Tá bom, pessoal? Aqui li os comentários, obrigado. E isso provavelmente, se você observar isso a partir de hoje, você vai perceber que está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Se você observar, você mesmo vai perceber o seu corpo de dor em ação. E é mais fácil você observar o corpo de dor nas outras pessoas. Todos nós já convivemos com uma pessoa que a gente pensava conhecer bem, que a gente pensava ser gente boa. Parecia ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Até de repente ela se transforma numa pessoa extremamente agressiva. Você vai observar isso nas pessoas. Eu lembro que
uma vez eu fui em Porto Alegre, tinha um centro de estudos científicos, não sei o quê, e era só de pessoas cientistas, doutoras e tudo mais. E aí eu entrei no elevador e tinha uma mulher que era uma doutora, uma das diretoras desse Instituto de Ciências. Ela desmaiou dentro do elevador. E o motivo foi o descontrole emocional, porque ela tinha uma vaga reservada, que era a vaga dela, porque ela era uma das chefes, e alguém estacionou na vaga dela. E aí ela teve que dar umas voltas para estacionar o carro, e isso desequilibrou o emocional dela de tal forma, o corpo de dor despertou a tal ponto, e ela não conseguia atacar ninguém, ela desmaiou. Ela teve um desmaio na minha frente por causa disso. Então o que acontece? Observe se você de vez em quando não tem um desejo de dizer para as pessoas coisas que machuquem as pessoas. Isso é corpo de dor. A gente tem um prazer, uma necessidade, um prazer sinistro, estranho de ofender alguém, de agredir alguém. Às vezes as pessoas lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, diziam assim: não chegue perto que hoje qualquer pé de galinha dá uma sopa. Quer dizer, hoje eu estou pronto para atacar alguém. Então preste atenção e observe qualquer sinal de irritação, de impaciência em você. Necessidade de agredir, sentimento de raiva, de revolta, ou muitas vezes uma estranha necessidade de criar algum drama em seus relacionamentos, e principalmente relacionamentos íntimos, relacionamentos que você preza, relacionamentos que você valoriza. Isso pode ser o corpo de dor. Isso pode ser um sinal de que o corpo de dor está querendo acordar. E aí preste atenção. Quando o corpo de dor acorda, o nosso corpo de dor ou o corpo de dor de outro acorda, o corpo de dor quer sofrimento. Por quê? Porque o corpo de dor é uma energia, é um órgão vivo, e como todo órgão vivo, ele quer sobreviver. E ele só consegue sobreviver através de você. Ele só consegue sobreviver se você se identificar inconscientemente com ele. Se você permitir que ele tome conta de você. Quando isso acontece, quando você se identifica com o corpo de dor, aí ele consegue se manifestar. Ele consegue tomar conta de você, ele consegue se tornar você e ele consegue viver através de você. Ele consegue se alimentar através de você, ele literalmente usa você para se alimentar. E o problema é que ele só consegue se alimentar com experiências que têm a mesma energia da qual ele é feito. E a energia do corpo de dor, é sofrimento. Por isso, o corpo de dor, ele se alimenta de mais dor. O corpo de dor, ele se alimenta de sofrimento. Ele não consegue se alimentar de alegria. Então, quando o corpo de dor acorda, nós queremos sofrer ou causar sofrimento, que na verdade é a mesma coisa. Nós assumimos a postura de vítima, nós queremos sofrer, ou nós assumimos a postura de perpetrador. Alguém que quer causar sofrimento no outro. E por que isso é importante saber? Por que isso é importante você entender? Porque só ao saber e ao entender, você consegue se libertar disso. E só ao se libertar disso, a sua vida se torna aquilo que eu falei ontem, se torna mais leve, se torna mais espontânea, se torna mais tranquila, você alcança paz, você alcança plenitude, não no futuro, aqui e agora.
Então, o corpo de dor é algo que existe em cada um de nós, existe em mim, existe em você. E por que as pessoas, por exemplo, mães e filhas, por que existe muitas vezes intriga entre pais e filhos, mães e filhas, entre irmãos? Porque o nosso corpo de dor, quando ele convive muito com uma outra pessoa, ele sabe quais são os gatilhos que vão ativar o corpo de dor no outro. E quando o meu corpo de dor desperta, quanto antes eu consigo despertar o teu corpo de dor para criar o atrito, para criar o conflito, aí o que acontece? Mais sucesso eu vou ter. Então, o meu corpo de dor, quando eu convivo muito com uma pessoa, ele aprende os gatilhos que ele precisa apertar para ativar o corpo de dor do outro. Lembra aquela mãe que sempre diz para a filha as coisas que deixam as filhas fora do eixo? Lembra o pai que, se não gosta do filho, ele diz exatamente aquilo que deixa o filho fora do eixo? O marido que conhece o corpo de dor do marido, que conhece o corpo de dor da esposa. A mãe que conhece o corpo de dor do filho. Ou o filho que conhece o corpo de dor do pai. Mas, claro, a gente não tem consciência disso. Nós nem sabemos dessas coisas. Isso tudo é um processo inconsciente. Nós não temos consciência disso e por isso nós defendemos veementemente que nós não queremos sofrer, que nós não queremos machucar, que nós queremos ajudar, que nós queremos ensinar, que nós queremos orientar a pessoa, mas comece a prestar atenção nisso. Você vai ver que quando você está sob o domínio do corpo de dor, todas as suas atitudes são no sentido de manter o sofrimento, de manter o conflito, tanto para você quanto para os outros. Então, o que acontece? Isso é extremamente importante você entender em relação a por que você carrega sofrimento por tanto tempo. Porque o corpo de dor, ele só cria sofrimento em você. Ele só rouba a sua energia. Pense, às vezes você fica o dia inteiro ensaiando na sua cabeça coisas que tu vai dizer para o outro para ofender o outro. Coisas que tu vai mostrar para o outro. Eu preciso mostrar para ele, eu preciso dizer para ele. Você passa o dia inteiro, você quer ter sucesso na vida, você quer ser reconhecido, você quer ter paz, mas se você não se livrar disso, meu amigo, minha amiga, se você não entender esses processos internos, você coloca tudo a perder. Porque tem gente que o corpo de dor acorda de 15 em 15 dias. E lá se vão 3, 4 dias, onde toda a energia vai para os dramas, onde toda a energia vai para a briga, onde toda a energia vai para a confusão. Então anote isso, comece a observar esses movimentos negativos que existem em você, comece a observar o estranho prazer que existe em sentir dor e em criar dor. Eu acho engraçado porque muitas vezes quando as pessoas estão reclamando do sofrimento delas, e eu digo, mas não é tão bom, não é tão sério assim, não é? A pessoa ela se revolta, ela precisa defender o sofrimento dela, ela precisa defender o sofrimento. E por que nós nos identificamos com o sofrimento? Porque a injustiça, o sofrimento nos dá uma identidade. Então esse é o segundo ponto muito importante. O corpo de dor. Primeiro é a negatividade. Você precisa eliminar isso da sua vida. A resistência.
Isso não te leva a lugar nenhum, nós vimos isso ontem à noite. A segunda coisa é o corpo de dor. Você precisa dominar o corpo de dor. Ele suga energia demais, porque não é só quando ele está acordado que ele te prejudica. Depois ele vai dormir, mas você fica com a destruição que ele fez. O terceiro ponto é o medo. Medo. O medo, pasmem, mas o medo é uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida. Pense quantas coisas você já deixou de fazer na sua vida por causa do medo. E são medos, quando eu falo de medo, você tem que entender que o medo tem infinitas variações, mas o medo é uma coisa só. E o medo é uma das coisas mais mal compreendidas que existem no mundo. As pessoas não entendem nada sobre o medo. E o medo é um problema terrível. O que as pessoas falam? Sem medo ou com medo, vá com medo mesmo. Como se isso resolvesse alguma questão. Se você é uma pessoa que tem medo, dizer para você ir com medo, isso não faz sentido nenhum. Agora, deixa eu te perguntar. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Você sente medo? Você já pensou sobre isso? Você sente medo? Sim ou não? Você sente medo? E deixa eu te perguntar, do que você sente medo? Do que você sente medo? Você sabe do que você sente medo? Aí as pessoas dizem, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo da altura. Não é disso que eu estou falando. O medo que te paralisa. Ninguém deixa de fazer coisas porque tem medo de aranha. O que é o medo? A grande confusão começa com o que é o medo. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Como esse medo se cria? Te pergunto, por que há medo na sua vida? Por que você tem medo? Como esse medo se cria em você? Como esse medo se criou em você? Você já refletiu sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Porque se o medo é um problema na sua vida, antes de você querer ficar rico, antes de você querer se tornar uma celebridade, antes de você querer se tornar, sei lá o quê, respeitado, reconhecido, você precisa eliminar o medo. Do que você tem medo? Por que você tem medo? E aí as pessoas dizem, o medo é uma coisa boa. O medo do qual eu estou falando é uma doença. O medo é uma doença psicológica. Mas preste atenção, existe o medo que é natural em nós. Esse medo que é uma reação instintiva, escreva isso, uma reação instintiva a um perigo real e imediato. O que é um perigo real e imediato? Eu fui fazer uma trilha hoje de tarde. E aí, vou postar nos stories depois. Tinha a trilha, ela ia assim, era um precipício, uns 200 metros, uma rocha caindo 200 metros. E a trilha, ela passava meio metro, era meio inclinada e cheio de pedrinha solta. Eu senti medo ali. Mas um medo que eu quase pensei, meu Deus, tenho que voltar, não vou adiantar mais, não vou avançar mais. Por quê? Porque o meu instinto dizia, existe um perigo real de você cair agora nesse precipício. Esse é um medo instintivo, diante de um perigo real e imediato. Depois que eu tinha passado por aquele precipício, eu não tinha mais medo. Por quê? Porque a circunstância onde eu senti o medo desapareceu. Então, o medo bom é o medo instintivo, que é uma reação instintiva a um perigo, a algo que está nos ameaçando agora e que pode nos fazer mal agora, que te ameaça agora. Esquece esse medo. Esse medo não é o seu problema. Esse medo nunca vai te incomodar. E se te incomodar, é bom. Agora, existe um outro tipo de medo,
que eu acabei de falar, é uma doença psicológica. Esse medo, ao contrário do medo instintivo, não está relacionado a um perigo real e imediato. Algo que te ameaça agora. Que você tem que tomar cuidado porque isso pode acontecer agora. Esse medo psicológico, que é uma doença psicológica, ele não é em relação ao agora. Ele sempre está relacionado ao futuro. É um medo relacionado ao futuro. Há alguma coisa que poderá acontecer lá no futuro. E nunca de algo que está acontecendo agora. Você, seu corpo, está aqui e agora. Você está aqui. Mas a sua mente não está aqui. Onde está a sua mente? Está lá no futuro, projetando situações imaginárias do que pode ou não pode acontecer. Esse medo psicológico não tem função nenhuma. É a preocupação do que vai acontecer se algo não der certo. Do que as pessoas irão falar, do que as pessoas irão pensar, do que as pessoas irão dizer de você e como você vai ter que lidar com a opinião dessas pessoas. Esse medo psicológico é essa sensação contínua de que algo ruim pode acontecer no futuro. Você está deitado na cama, confortável, quentinha, a cama quentinha, cobertor até o pescoço, está tudo bem, tudo em silêncio, mas a mente está projetando algo. Lá, daqui a 10 anos, uma doença, quem sabe eu vou ter um câncer. E o que vai acontecer se minha mãe adoecer? Se meu pai adoecer? É sempre esse movimento de onde você está tranquilo, você está bem, mas a mente te leva para algo incerto, para algo lá no futuro que não é fato, que não é real. E você não pode fazer nada. E veja, isso envolve duas coisas, dois elementos. Isso envolve uma ideia, você precisa ter uma ideia, eu posso ficar doente, e o tempo. Quando eu posso ficar doente? No futuro. Você está doente agora? Não. Mas você pode, talvez, ficar doente no futuro. E esse distanciamento entre onde você está, a sua realidade e onde a sua mente está, é que é o medo. Isso é o medo. As situações imaginárias, elas criam um vácuo. E esse vácuo de angústia é o medo. Então você vive projetando coisas. Você vive projetando coisas na sua cabeça que nunca vão acontecer. E que não faz sentido nenhum. Porque se acontecer, no momento que acontecer, você vai saber lidar com isso. Se um dia você vai ficar doente, e pasme, desculpe eu ser o mensageiro da notícia que você não quer receber, mas eu vou te dizer, um dia você vai ficar doente, todos vão, eu vou ficar doente, todos nós vamos ficar doentes, então não adianta ter medo de ficar doente. Mas essa questão é mais profunda ainda, porque o que acontece para você entender? A maior parte do nosso medo é o medo do fracasso. O que seria o fracasso? Se você fracassasse e ninguém entendesse, aliás, se você fracassasse e ninguém soubesse do seu fracasso, você ainda teria medo de fracassar? Eu vou repetir. Se você fracassasse e ninguém soubesse do seu fracasso, você ainda teria medo de fracassar? Não. Você tem medo de fracassar, não por causa do fracasso. Você tem medo de fracassar
Porque isso pode criar opiniões negativas a seu respeito. E o que acontece quando alguém forma opiniões negativas a seu respeito? Machuca as opiniões que você tem a seu respeito. E qual é o problema de alguém machucar as opiniões que você tem a seu respeito? O problema é que você está identificado com as suas opiniões. Você é as suas opiniões. E você tem medo que, se você fizer aquilo que você quer fazer, isso pode criar opiniões contrárias às suas. Então é melhor você manter as suas opiniões intactas, não se arriscando nada, não vivendo a vida. A coisa mais estranha é que as pessoas que mais se preocupam com a morte são as que menos vivem a vida. As pessoas que mais se preocupam com o fracasso são as que mais se sentem fracassadas por dentro. Por quê? Porque elas não têm nem a liberdade de fazer o que elas queriam, porque elas têm medo da opinião das outras pessoas. Olha que vida triste. Olha que vida triste. Então você tem uma ideia sobre si na sua cabeça e que ninguém dá uma figa por essa ideia, ninguém dá uma laranja por essa ideia. Mas você protege ela. Porque essa é a grande ilusão, quando você vive do falso eu, aquilo que eu falei no início. Então, por que nós sentimos tanto medo? Por que nós sentimos tanto medo? Porque a maioria de nós, preste atenção, por que você sente tanto medo? Porque você está identificado com a mente. Você vive na sua mente. Por isso que você tem medo. E o que é a mente? A mente é o passado e o futuro. A mente é esse movimento entre o passado e o futuro. E onde você está? Onde você está? Você está sempre aqui, no agora. Nós já vimos isso. Ao longo da vida inteira, você nunca vai sair do aqui e do agora. Mas a mente, na maior parte do tempo, está lá no futuro. A mente está lá no futuro, ela não consegue estar no agora. Lá no futuro, projetando, julgando, ensaiando, avaliando, rotulando coisas. E o que cria esse vácuo que se manifesta como o medo psicológico? Esse espaço entre onde você está e onde a mente está. Essa distância, esse distanciamento. Se você vivesse 100% num estado de presença, você não teria medo. Porque o único medo que iria se apresentar a você é o medo real e imediato, o medo instintivo. Se você vivesse 100% presente, você não ia ter medo. O medo ele só existe porque você não está presente. Vamos supor o seguinte, se você está andando numa trilha e de repente você vê um urso, você vai ter que fazer alguma coisa agora. Você pode fazer uma coisa e talvez o urso vai te atacar e talvez o urso vai fazer um estrago muito grande em você. Mas isso vai ser uma coisa que vai acontecer no agora. Agora, isso faz sentido você ter medo do urso, porque isso pode acontecer. Agora, qual é o sentido de você ficar deitado na cama tendo medo do urso? Não existe urso na cama, a menos que você durma com urso. Mas o que eu quero dizer com isso? Pense que se você estiver diante de uma situação, você sempre vai saber lidar com ela. Mas você nunca pode lidar com uma situação que está no futuro. Aí a pessoa diz, mas eu posso me cuidar para que eu não tenha câncer no futuro. Ok, mas você só pode se cuidar agora.
Então faz o que você quer fazer. Então, e você não precisa ter medo para cuidar da sua saúde. Você não precisa ter medo para cuidar da sua saúde. Então, o que acontece? Para quem vive identificado com o falso eu, para quem vive identificado com a mente, o medo é uma companhia constante. Por isso que as pessoas dizem, como todo mundo é identificado com o falso eu, as pessoas dizem, medo todo mundo tem e não tem o que fazer, você tem que lidar com medo. Mas não tem como lidar com medo. Então, não tem como lidar com medo, porque o medo não é real. Como é que você vai lidar com uma coisa que não é real? Então, o que você precisa entender em relação ao medo? Quando você sente um medo natural, que é o que você sente quando você está diante de um perigo real agora, você consegue resolver, lidar com isso. Você sempre pode lidar com uma situação, mesmo que ela seja uma situação de perigo, se ela se apresentar para você agora, neste momento. Por isso, o medo instintivo nunca é o problema. Mas preste atenção, você não pode resolver uma situação que é apenas uma situação imaginária. Você não pode resolver agora uma situação que não existe, que é apenas uma fantasia mental. Está entendendo isso? Por isso você não pode fazer nada em relação ao medo psicológico. Aliás, você pode. Isso seria viver num estado de presença. Mas nesse caso, se você vivesse num estado de presença, você não sentiria medo psicológico. E por isso você não precisaria, obviamente, fazer nada em relação a ele. Então essa questão ela é muito importante porque você não faz ideia. Você não faz ideia de quanto esforço, de quanta energia, de quanto você gasta com bobagem. Eu tenho medo de morrer. Ok, vamos falar um pouco sobre medo de morrer. Aliás, a maioria de nós pensa que tem vários medos. A gente, preste bem atenção que isso é extremamente importante, ainda bem que eu me lembrei disso. A maioria de nós pensa que tem vários medos. Que a gente tem medo da doença, que a gente tem medo da opinião alheia, que a gente tem medo da pobreza, que a gente tem medo de morrer e deixar os nossos filhos. Mas, na verdade, quando se trata do medo psicológico, só existe um medo. Porque você só pode ter o medo psicológico se você vive identificado com o falso eu. O medo psicológico, ele é exclusivo, específico do falso eu. Então só existe um medo psicológico. É o medo que o falso eu tem de morrer. Por isso que todo medo psicológico é um jogo mental. Preste bem atenção para você entender isso. Quando eu entendi isso, eu parei de ter qualquer tipo de medo psicológico. Não tenho. Nem a ansiedade. Zero ansiedade. Como falso eu é uma noção de eu, uma ideia de eu, é uma identidade feita de opiniões, de conceitos, de pontos de vista, qualquer opinião contrária pode matar o falso eu. Como o falso eu é um boneco de opiniões, qualquer opinião contrária às opiniões que formam esse boneco pode acabar com ele. Por isso, para o falso eu, a morte é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Você
tá numa reunião e você tem uma ideia genial. E aí você estufa o peito, você quer falar essa ideia. Mas aí você diz, e se isso for bobagem? E as pessoas vão rir de mim. Aí você se encolhe, medo de morrer. Medo de morrer. Se você acredita que você é bonito, a sua identidade é beleza física, e alguém te disser que você é feio, isso representa uma ameaça de morte. A morte daquilo que você é. Se você se acha inteligente e alguém descobrir que você não é tão inteligente assim, e ele expressar isso, mata quem você é. Você não é mais inteligente. Por isso, quando a gente está identificado com a mente, o medo da morte está presente o tempo todo. Por isso que a gente tem medo do que os outros vão pensar, por isso que a gente tem medo do que os outros vão dizer. E essa ameaça de morte afeta todas as áreas da nossa vida. Por isso, o fim do falso eu, por isso eu falo tanto de transcender a identificação com a mente, porque o fim do falso eu representa o fim de todos os medos, até mesmo o medo da morte. Aliás, eu disse que ia falar sobre a morte. Existe uma frase, tá, que eu nunca entendi, tá numa escritura antiga, que diz o seguinte: morra antes de você morrer. Esse é o segredo da vida. Há uma profunda verdade nisso. Entender isso vai te trazer uma liberdade, vai te trazer uma naturalidade, uma leveza, uma espontaneidade. Se você conseguir morrer ou encontrar a morte antes de morrer, você vai ter encontrado o fim de todo o medo psicológico. Mas o que isso quer dizer? Eu vou explicar para você. Mas não se assuste, segure firme aí, tá? Porque as pessoas têm medo de falar sobre a morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A morte vai te encontrar. Na verdade, ela já te encontrou. A morte já nos encontrou. Porque todos nós estamos morrendo lentamente. Então, a morte vai nos encontrar, ela já nos encontrou, ela está no nosso encalço. E qual é o segredo da vida, se a morte vai nos encontrar? É você encontrar a morte antes que ela te encontre. Isso pode parecer, como eu já falei, assustador, mas é uma libertação incrível. Preste bem atenção. Por que nós temos tanto medo da morte? Por que nós não conseguimos superar a morte de um ente querido? Sofremos anos com isso. Às vezes a morte de alguém ou simplesmente a ideia da morte de alguém nos derruba. Porque nós pensamos, como nós somos identificados com a forma, que é o corpo e o pensamento, como nós não entendemos nada da vida, nós pensamos que o oposto da morte... Deixa eu te perguntar, qual é o oposto da morte? Qual é o oposto da morte para você? A maioria das pessoas pensa que o oposto da morte é a vida. Mas não é. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento, ou não? Você nasce e você morre. A vida não tem oposto. A vida não pode ter oposto. Quem é a vida? Deus é vida. A vida é eterna. Não é que quando você vai morrer, você vai ter uma vida eterna. Você já tem uma vida eterna. A vida é eterna, ela não tem como extinguir a vida. Então a vida não é... Por isso que nós, quando alguém morre, nós achamos que... o que tu acha quando a gente morre, tudo acaba, né?
Outras pessoas pensam, quando pensam na morte, assim, eu morrer? Como o mundo vai ficar sem mim? É porque nós não entendemos nada da vida. Nós achamos que a vida é o nosso corpo, que a vida é o nosso pensamento. A vida não é isso. Então, a vida não tem oposto. A vida é eterna. Deus é a vida. Deus é eterno. Deus não morre. A vida que existe em você é o sopro divino, é o sopro de Deus. Então, a vida é eterna e você é a vida. Logo, surpresa, você é eterno. Agora, o que é a morte? Não é o fim da vida. A morte é o fim da forma. A morte é o fim do seu corpo, que é uma forma física. Todas as formas que existem no mundo, mais cedo ou mais tarde, elas vão se desintegrar. E é assim, essa é a ordem do universo, da natureza. Então, a morte é o fim do seu corpo, que é a forma física. E é o fim da sua forma psicológica. É isso que morre quando você vai morrer. Mas preste atenção, você não é o seu corpo físico. E você também não é sua estrutura psicológica. Você é o quê? Você é a vida que se manifesta através de um corpo e que se manifesta através de uma estrutura psicológica. Corpo e pensamento são formas, mas você não é só forma. Você é a vida que se manifestou como essas formas. Agora, quando você só se conhece como corpo, quando você só se conhece como estrutura psicológica, você vai ter medo de morrer. Porque quando você morrer, aí você acha que você acabou. Não, só acaba essa carcaça velha. Mas essa carcaça acaba em qualquer coisa que aparece, qualquer forma. E por que você acha que a sua ia ter que sobreviver? Então, toda morte é o fim da identificação com a forma, que é o corpo e a estrutura psicológica. E onde está o problema? Quando você se identifica com o corpo e com a estrutura psicológica, você acredita que você é a forma. E a sua essência verdadeira, a vida em si, fica obscurecida, fica enterrada debaixo dessa forma. Por isso você tem medo da morte. Porque a morte representa o fim daquilo que você é. Você não tem mais percepção da vida que existe para além do seu corpo, da sua forma física e da forma psicológica. Mas veja, ser a forma é o que você acredita que é, mas não é o que você é. E a identificação com a forma é a identificação com os conceitos. E aí você tem medo de que se alguém mudar o conceito sobre você, você vai morrer. Agora, o que você precisa entender verdadeiramente? O que seria você encontrar a morte antes que a morte te encontre? O que seria você encontrar antes que a morte se encontre? Você renunciar ao seu corpo e você renunciar a identificar, não ao seu corpo, renunciar à identificação com o corpo e você renunciar à identificação com a estrutura psicológica. Se você renunciar a isso, você se torna o quê? Você se torna aquilo que você é eterno. Você vai continuar tendo um corpo, você vai continuar tendo uma estrutura psicológica, mas você se reconhece como sendo algo mais profundo. Como sendo algo mais amplo. Como sendo algo eterno. Essa é a grande transcendência que você precisa fazer. Eu sei que isso, ouvindo falar pela primeira vez, isso pode parecer estranho, pode parecer complexo, mas se você prestar atenção nisso, você vai entender a profundidade que existe nisso. E essa profundidade não é uma coisa que eu estou te ensinando.
Essa profundidade é algo que existe em você. Dentro de você existe isso que é mais profundo do que essa superficialidade que a gente vê por aí. E quando a gente fala, por que nós temos aí num sábado à noite, nós estamos com 7.000 pessoas, sabadão à noite, 7.000 pessoas acompanhando. Por quê? Porque isso já existe dentro de você. Isso é um conhecimento tão profundo, mas ele já existe dentro de você. Eu não estou te ensinando nada. Eu só estou despertando aquilo que já existe dentro de você. E aí vem a pessoa e diz o seguinte, tá, não, eu entendi. Entendi tudo isso, eu entendi a aula 1, eu entendi a aula 2, entendi a aula 3, entendi ontem a aula 4, entendi hoje a aula 5. Tudo faz sentido para mim. Mas como eu vou usar isso na prática? Como que eu agora vou me tornar isso que você fala? Como eu renuncio a esse falso eu? Como eu me torno aquilo que eu sou verdadeiramente? Como é que eu acesso a minha essência? Como é que eu paro de acreditar nas ilusões? Como é que eu encontro a verdade? Como é que você faz isso? Como é que você desperta para a verdade profunda que existe dentro de você? Como você faz isso? Eu vou te dizer como você faz isso. Mas amanhã à noite. Amanhã, domingo à noite, nós vamos estudar, nós temos mais 2 aulas. Então, amanhã nós vamos entender como você realiza na prática tudo que eu estou ensinando para você. Mas mais interessante ainda, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é o seguinte: quando você vai fazer um evento presencial, onde eu posso aprender contigo dentro da sala de aula,